Bom, eu disse a você ontem que a gente está vendo as questões relativas à Previdência, aos poucos, que é para a gente poder ir entendendo que é um assunto muito grande, muito complexo, né? Mas aos poucos a gente, eu digo eu e vocês somos leigos no assunto, a gente vai olhando e formando também opinião a respeito disso. Mais uma vez, quem está aqui gentilmente é o doutor Adilson Sanches. O professor Adilson é professor de Direito Previdenciário da Associação dos Advogados de São Paulo e gentilmente está aqui conosco. Adilson, eu queria abusar da sua paciência e pedir que você ficasse um pouco mais aqui, porque eu tenho os números aqui para você explicar para o pessoal. Obrigado, Adilson, pela presença. Prazer. Bom, André, vamos mostrar então os primeiros números aqui para que o professor Adilson possa comentar com a gente. Que são números, então, da Previdência Social. É possível a gente mostrar os números? Tá, vamos lá, então. No nosso primeiro telão. Adilson, é o seguinte, isso aqui foi publicado mostrando o déficit da Previdência Social, chegou em, vou arredondar, 150 bilhões de reais. Procede ou não? Os números no Brasil são altamente controversos. Dependendo da sua orientação ideológica, da sua linha de pensamento, você vai fazer desse número algo diferente do que ele quer revelar. Ou seja, aqui a intenção é justificar uma reforma previdenciária que, de alguma forma, venha trazer retirada de direitos, que eu chamo de retrocesso. Então, é necessário mostrar um número para dizer para a população, para a nação, que o país vai quebrar, que a Previdência Social vai quebrar. Temos que lembrar que é um lobby muito grande atrás disso, que são as seguradoras, que têm interesse em fazer com que toda a população vá para a previdência privada, para o particular. Então, eu não afirmaria que é um número real que demonstre a necessidade de uma reforma como está sendo proposta. Bom, vamos ver o segundo número, então, se ele nos ajuda a entender um pouco mais. Bom, o número é o seguinte, as despesas da Previdência Social foram de 507 bilhões. As receitas, 358. A diferença são os 150 que está aqui. Certo. Então, isso posso chamar de déficit ou não? Você pode chamar de déficit porque é uma questão matemática, mas você precisa interpretar esses números. Da onde surgiu esse número de despesas? Da onde ele vem? Ele está situado apenas na Previdência Social ou na Seguridade? Ou seja, também na assistência social, que tem o benefício LOAS, o Bolsa Família, e também na assistência à saúde. Será que esse número reflete o sistema de seguridade ou só a Previdência Social? Não, só a Previdência. Se for só a Previdência Social, se for só a Previdência Social, do que nós estamos tratando? Do serviço público, do privado, regime geral, dos militares, dos congressistas, de quem o que ele está demonstrando. Isso também, então, dissecar esses números... Mas eu tenho aqui para você comentar. Então me diga. Ok, nós vamos mostrar. Vamos virar a outra página, então, para a gente poder entender. Porque, Heródoto, estranho... Olha aqui, então, só uma coisa, Adilson. Aí que está. Aqui está o seguinte... Nós achamos também aqui renúncia previdenciária. Isso. Ou seja, a Previdência deixou de arrecadar 43 bi, dos quais o Simples Nacional, 22 bi e meio, entidades filantrópicas, hospital de luxo, grandes universidades de luxo, 10 bi, que isso aqui é uma coisa, muita coisa, exportação de produção rural, que eu não sabia, também não recolhe previdência, e finalmente o bico de empreendedor, que é o mínimo aqui. Mas a soma disso aqui chega a 43 bilhões de reais não arrecadados. Eu fico me questionando, se houvesse realmente um déficit, não haveria a isenção, não haveria a desoneração, não haveria a DRU, né? Não haveria a possibilidade de você permitir alguns privilégios para camadas da sociedade. Então, que déficit é esse? Não é verdade? Que gestão é essa que permite uma renúncia de 43 bilhões se há um déficit suposto de 150? Os números não conferem. Essa é a verdade. Ok, vamos ver então mais um número aqui. Aí nós temos que achar os algozes dessa situação. Né? Por exemplo, esses números não contemplam a arrecadação do PIS, PASEP e o COFINS, que são receitas tributárias importantes para o sistema. Então, deixa eu entender. O COFINS e o PIS, PASEP que eu coloquei aqui, eles somam 236 bi. Se eu somar esses 236 bi, mais aqueles 300 que o regime geral arrecadou, dá mais do que o déficit. A Previdência passa a ser superavitária. O pessoal disse, não, espera um pouquinho. Esse PIS e COFINS não é da Previdência. Isso aqui é da Seguridade Social. Isso. Porque aqui tem o gasto do Ministério da Saúde que sai aqui também. E aí? E aí é isso que eu pergunto, né? Que números são esses? Então, a linha ideológica é importante para definir quais são esses números. Números tem aos montes, não é, Heródoto? Dependendo da intenção de demonstrar alguma situação. Qual a intenção de demonstrar o déficit? Heródoto,
é algo antigo na sociedade brasileira. Quando nos aproximamos e vão esperando isso da declaração de imposto de renda, aparece um leão na sua tela. É isso, não é? É marketing, não vou dizer que é um marketing que nós encontramos na década de 40, porque não convém dizer isso. Mas é um marketing para que as pessoas fiquem sensibilizadas e que precisa fazer alguma coisa na Previdência. O que precisa fazer na Previdência? Boa gestão e não retirada de direitos. Já disse aqui e repito, talvez alterações pontuais, né? Especialmente no serviço público, talvez caibam, mas não uma reforma como se pretende, em que vai fazer com todo mundo ter necessidade de trabalhar muitos anos e sem cogitar no desemprego, que é natural. Você fica desempregado por todas as circunstâncias. Por mais competente que seja, você é um sujeito a ter desemprego, potencialmente, não é? No país. A reforma, quando remete todo mundo aos 65 anos, e mexe com homens e mulheres, e mexe com rurais e urbanos, em outros países? Ela é ingrata. Mas assim, em outros países não é assim? Assim, nos outros países também o poder aquisitivo parece que é melhorzinho, né? Parece que o bem-estar social nos outros países funciona bem. Mas deixa eu te mostrar então mais outra tela aqui para você comentar com o Lu. Vamos, André, vamos colocar mais uma então aqui. Bom, então nós teríamos o seguinte, daqueles 150 bi que falta no regime de previdência, nós temos o seguinte, a previdência rural daria um déficit de 103 bi, ou seja, gasta 103 bi a mais do que arrecada. A urbana, 46 bi. Servidores, 77 bi. Olha só, nós temos só 1 milhão de servidores. Temos 24 milhões de urbana e temos menos de 10. Não é uma desproporção também? Quer dizer, os 24 bi dão um déficit de 46, mas só 1 milhão de pessoas dá um déficit de 77 bi na arrecadação? Por quê? Porque justamente no regime geral, que é da iniciativa privada, o valor médio que se paga por cabeça é de R$ 1.100, muito próximo do salário mínimo. Então, não pode haver aqui um rombo da Previdência no regime geral, que inclui os trabalhadores rurais. A teoria é que os rurais não contribuem, o que é falacioso. Eles contribuem ou não? Eles contribuem de acordo com a comercialização do produto rural. Existe o empregado rural, inclusive, aquele da agroindústria, o agronegócio. Ele tem carteira assinada? Tem carteira assinada. Ele recolhe? Ele não tem que entrar nessa estatística. Ele não tem, porque ele contribui igual o urbano. Então, esses números, eles são perigosos, né? Nós precisamos Será que não são realmente verdadeiros? dissecá-los. Talvez sejam verdadeiros, mas numa ótica cujo critério não comporta demonstrar à população que a Previdência quebrou. A Previdência não quebrou. E vale lembrar, Heródoto, a Previdência, ela é a principal fonte de renda para milhões de pessoas que, por conseguinte, vão gerar uma economia aquecida nos pequenos municípios. E que isso vai trazer arrecadação de outros tributos. Agora, diz, mas quem já recebe não vai mexer, vai continuar recebendo. Vai continuar recebendo. Porque tem direito adquirido. A briga é para o pessoal que está fora, ou não? A briga é uma projeção para 2050, porque, na verdade, as estatísticas demonstram que em 2050 a população vai envelhecer, a arrecadação vai cair, vai permanecer e o número de benefícios vai aumentar. Então, essa é a grande discussão para 2050. De todo modo, 2050, 2100 ou 2017, é ingrato impor uma aposentadoria aos 65 anos porque penaliza os mais pobres, aqueles que têm necessidade de já sair de sua casa para trazer algum dinheirinho para os pais, para os irmãos, não é? Num país que não tem escola integral, num país em que a mulher tem dupla jornada, num país em que não privilegia o que nós vimos lá na França, alunos aplaudindo o professor com 39 anos de bons serviços prestados. Na verdade, aqui os professores são ameaçados de morte, inclusive. Também não quero dramatizar, não é o caso, não é o caso. Mas eu ponho em xeque esses números. Professor Adilson, gentilmente aqui conosco. Adilson, quer dar uma fechada no que você falou? Quero dar uma fechada. Quero lembrar da CPMF, que era um imposto que foi transformado em contribuição social, cuja destinação vai para a Seguridade Social, propriamente para a assistência à saúde, em que, quando não havia, a saúde era precária, passou a ter, a saúde continua precária. Deixou de existir, a saúde continua precária. Enfim, a minha conclusão é pura má gestão. Né? E vale lembrar a DRU. Se há déficit, DRU é aquela desvinculação das receitas tributárias, que foi imposta por emenda constitucional, né? E tem um tempo máximo de vigência. E hoje foi 20%, hoje é 30%. Ou seja, como eu posso retirar da receita previdenciária algum valor se ela está em déficit?
Eles tiram da Seguridade Social. Sim, que seja, não importa. Né? E não da Previdência. A Previdência faz parte da Seguridade, é um sistema só. Não, só para eu entender. Né? Como você me falar, os rurais trazem um déficit para a Previdência Social, mas tem que haver um equilíbrio tirando de outros. É um princípio de solidariedade, afinal de contas, somos todos irmãos, né? Já se chamou lá na Revolução Francesa, né, de fraternidade, não é isso? É certo. Né? Então, essa divisão, esse número, esse apontamento, a escolha de um culpado pelo rombo da Previdência me parece uma visão equivocada. Adilson, obrigado mais uma vez pela participação. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Bom, está aí, portanto, o professor Adilson Sanches, né? Uma visão bastante crítica a respeito da reforma da Previdência, mas é assim mesmo, né? O pessoal tem que vir aqui para explicar as coisas para a gente e a gente ir formando opinião. Em 30 segundos, nós voltamos.